Quem já não assistiu filmes sobre psicopatas? Silêncio dos Inocentes? Dr. Hannibal Lecter, aquele médico cirurgião que devorava pessoas. A psicopatia sempre nos despertou curiosidades, e é sobre esse assunto que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes eu peço a vocês que curtam esse vídeo, subscreva, toque o sininho para receber notificações e compartilhe esse vídeo. Bom, a psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial é uma característica da personalidade de algumas pessoas e que atinge 1% da população em todo o mundo. Para você ter uma ideia, imagine estar no estádio de futebol com 40 mil pessoas assistindo uma partida de final de campeonato. Aproximadamente 400 psicopatas estarão por ali, rondando as arquibancadas desse estádio de futebol. Parece um número grande, não é? Só que, felizmente, nem todos os casos de psicopatia são graves como os famosos serial killers, tanto do cinema quanto da vida real. Quem lembra do Maníaco do Parque, aqui no Brasil, que convencia mulheres a entrar na mata para tirar fotos a pretexto de publicar em revistas de moda e as estupravam, depois as matavam, esquartejavam inclusive com requintes de crueldade. Bom, por sorte nossa, esses casos de maior gravidade e violência representam um número pequeno. De uma forma geral, as características presentes no transtorno de personalidade antissocial é desrespeito completo a regras, normas e leis, e pessoas com psicopatia se comportam tanto na vida profissional como na social com atos de desonestidade, com atos de irresponsabilidade e desrespeito a outras pessoas. Ausência completa de remorso quando comete algo de errado com outra pessoa. Ausência de empatia, ausência de compaixão para com o semelhante. Essas são características do psicopata. Por outro lado, eles têm uma outra característica que os fazem ter essa capacidade de convencer pessoas a fazer sempre o que eles querem. É o caso, por exemplo, do Maníaco do Parque. Em geral, os psicopatas têm um nível de inteligência normal ou até acima da média. É uma característica deles. O psicólogo inglês Kevin Dutton é um especialista em traçar personalidades e em estudar a psicopatia. É autor de livros sobre esse assunto, como um livro de 2012 chamado A Sabedoria dos Psicopatas, exatamente analisando essa capacidade de persuasão que ele tem para com outras pessoas. E o Kevin Dutton traçou quais profissões nós podemos encontrar maior quantidade de psicopatas e qual que nós podemos encontrar menor quantidade de psicopatas. Nas profissões com maior prevalência de psicopatia tem os diretores executivos de grandes empresas, os chamados CEO, seguido de advogados, profissionais da mídia, vendedores e médicos cirurgiões, como o Dr. Hannibal Lecter. Como característica semelhante desses casos é a frieza desses profissionais, a capacidade de lidar com situações de dificuldade, que a gente chama de resiliência, ou seja, diante de adversidades eles conseguem manter a serenidade, manter a calma, capacidade de argumentar e de convencer as pessoas, o que é obviamente necessário para alguém que vai vender, por exemplo, ou um advogado que vai defender uma causa, ou alguém da mídia que precisa convencer outras pessoas com argumentos. Então, essas são as profissões
onde se encontra uma maior quantidade de casos de psicopatia. Por outro lado, as profissões que menos se encontram casos de psicopatia são os cuidadores em geral. Então, enfermeiros, pessoas que cuidam de idosos em casas de recuperação, de drogados ou idosos, terapeutas, médicos clínicos, voluntários, por exemplo, da Cruz Vermelha, ou Médicos Sem Fronteira. São profissionais que lidam com pessoas e as ajudam. E outra profissão do nosso meio são os nossos professores. Sim, é dentro do ensino, com os professores, que se tem uma menor quantidade de psicopatia. E o que é que essas profissões têm em comum? Exatamente a empatia com o semelhante, a compaixão, o desejo de ajudar, de se compadecer diante do sofrimento alheio, de poder acolher, sentir o que o outro pensa, está passando e poder ajudar. Essas são características que definem quais as profissões com maior probabilidade de se encontrar casos de psicopatia e as que têm menor probabilidade. Mas lembro a vocês, não são todos os casos onde nós encontramos atrocidades graves que são os serial killers. Felizmente, isso é a minoria dos casos. De qualquer forma, preste atenção a qualquer pessoa, profissional ou não, que tenha comportamentos sutis, como, por exemplo, não estar nem aí para o sofrimento alheio, não manifestar remorso, não manifestar arrependimento verdadeiro. Às vezes o psicopata até se demonstra arrependido de um ato, mas quando você vai atrás, percebe que esse arrependimento é falho, é maquiado, é apenas com o intuito de receber o perdão, de não ser preso, ser processado ou coisa do tipo. Mas concretamente, ele não tem remorso nenhum. São características que precisam ser identificadas, porque em geral os psicopatas são muito inteligentes e capazes de argumentar e nos convencer a fazer o que eles querem. E é por esse caminho que muitas vezes as pessoas se envolvem e acabam sofrendo nas mãos dessas pessoas. Não são a maioria matadores compulsivos, mas nós podemos encontrar nos casos de pessoas que cometem estelionato, naqueles que convencem senhoras a casar e depois roubam o recurso, os bens materiais daquela pessoa, né? E que enganam, de uma forma geral, pessoas no comércio, ludibriando, criando situações embaraçosas que possam ensejar prejuízo a quem passa pelas mãos de um psicopata. Infelizmente, essa é uma doença ou uma condição que não tem tratamento, não existe remédio. Dificilmente um psicopata procura auxílio médico ou terapêutico para tratar essa conveniência, porque ele acha que está tudo certo e que as outras pessoas devem estar à disposição de satisfazer sua vontade primitiva, seus desejos mais primitivos, e em geral esses desejos têm um componente de acarretar prejuízo a outra pessoa, às outras pessoas. Espero que tenha gostado do vídeo, peço para compartilhar e até o próximo vídeo. Muito obrigado.